Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia comigo, professor Gabriel. E nesta aula nós vamos falar delas, aquelas que parecem com plantas, mas não são. Nós vamos falar das algas. Então, depois da vinheta, curtam comigo um pouco sobre esses organismos unicelulares eucariontes que realizam fotossíntese. Durante muito tempo, as algas foram consideradas como pertencentes ao reino vegetal. Mas com o passar dos anos, algumas características foram sendo questionadas para que as algas fossem retiradas desse grande grupo. Por quê? Embora as algas fossem, assim como as plantas, organismos eucariontes que realizavam a fotossíntese, elas tinham algumas especificidades. Primeiro, as algas podem ser unicelulares ou multicelulares. E aí você já começa a se questionar, poxa, mas tem planta unicelular? Não. E quanto aos organismos multicelulares pertencentes ao grupo das algas, por que eles não se assemelham tanto assim com as plantas, a ponto de serem do mesmo grupo? Bom, isso é simples, porque esses organismos mais complexos não têm as mesmas estruturas, também complexas, como as dos vegetais. A sua morfologia é completamente diferente, a sua histologia é completamente diferente. E eu posso citar duas características principais que diferem as plantas das algas. A primeira delas é o próprio embrião. O embrião das plantas é um embrião maciço, é um embrião multicelular, enquanto o embrião das algas é mais simples. E mais, o embrião das plantas precisa estar armazenado no interior delas. Então existe uma estrutura que reveste o embrião das plantas que a gente vai estudar mais para frente lá em botânica. Mas eu preciso que você entenda que esse embrião tem que ser armazenado por quê? Porque a planta está no meio terrestre, exposta ao sol. Então, se o embrião não for bem guardado, ele desidrata e não dá origem ao indivíduo adulto. Já as algas, por estarem em meio aquático ali, né, na água, de boa, tranquila, não vai precisar armazenar o embrião, tendo em vista que ele não irá sofrer desidratação, afinal de contas ele está rodeado de água, seja em ambiente aquático, marinho ou dulce aquícola, beleza? Então, essa característica é muito importante para diferenciar plantas de algas. Outra característica que a gente pode citar também é que as plantas possuem tecidos verdadeiros, ou seja, elas diferenciam suas células a um nível de, bom, que essas células compartilhem funções idênticas, mas que contribuam para todo o organismo. Já aqueles que nós chamamos de algas, estes organismos não possuem tecidos diferenciados. Eles apresentam conjuntos celulares que praticamente funcionam de modo isolado, modo único, como se fossem células, organismos vivos individualistas, tá bom? Então, mesmo aqueles multicelulares apresentam esse individualismo celular, tranquilo? Então, essas são as duas características que eu gosto de destacar para diferenciar as plantas de algas. Tendo em vista que as algas não eram plantas, nós precisávamos classificar elas em um grupo na qual ela fosse bem recebida. E esse grupo ficou sendo o reino protista. Então, durante muito tempo, os organismos conhecidos como algas ficaram classificados dentro do reino protista, mais especificamente no filo Phaeophyta. E naquele grupo, elas eram subdivididas em filos, que a gente vai discutir mais para frente. Mas eu preciso comentar com vocês o porquê de colocar as algas no reino protista e, inclusive, fazer o uso dessa classificação nos livros didáticos, e embora não seja mais exatamente assim. Bom, essa classificação se deu justamente porque as algas e os protozoários
não chegavam a ser considerados como plantas e animais, mas em compensação tinham aquelas características que aproximavam ele desses grupos. Então ficaram como sendo pertencentes a um grupo polifilético, ou seja, com organismos que apresentam características distintas, tendo em vista que não necessariamente precisam ter a mesma origem ancestral. E, bom, ali o reino protista abraçava aqueles dois seres, aqueles dois tipos de seres, de uma forma mais agradável e mais aprazível para ser desenvolvido o seu estudo. Então, em muitos livros didáticos, muitas aulas de diversos professores, vocês podem encontrar o reino protista sendo abordado e uma divisão em algas e protozoários para seu estudo. Então, nós já vimos os protozoários e agora nós estamos focados em compreender melhor as algas. E a partir de agora eu vou apresentar para vocês os filos que dividem esses organismos de acordo com as suas características específicas. E vamos falar de 8 filos. A fim de que possamos fazer esse estudo acerca dos filos pertencentes ao grupo das algas, eu preciso conceder uma informação bacana para vocês. Nós vamos organizar os conhecimentos acerca de cada filo numa sequência bem lógica, tá? Eu vou primeiro trabalhar o nome do filo, em seguida mencionar aí para vocês, geralmente como eles são chamados, ou uma característica peculiar deles, e em seguida eu vou dar uma breve descrição, ali partindo para a análise das características gerais daquele grupo. E por fim, trazer para vocês os pigmentos fotossintéticos encontrados em cada filo. Ô professor, mas o senhor vai falar dessa análise da parte da fotossíntese de cada pigmento? Não, 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 não. Eu vou falar dos pigmentos apenas citando eles. Não nos caberá aqui neste vídeo uma análise das reações de fotossíntese. Essas nós vamos ver mais para frente lá na fisiologia vegetal, ok? O primeiro filo que eu vou apresentar para vocês é o filo Chlorophyta. Ele que é representado pelas algas verdes, sim, algas verdes, também chamadas de clorófitas ou clorofícias. As algas verdes são organismos que apresentam a possibilidade de serem unicelulares ou multicelulares. E mais, podem ser encontrados em ambientes terrestres ou até mesmo aquáticos, sejam estes ambientes dulce-aquícolas, ou seja, de água doce, ou ainda marinhos, ou seja, de água salgada. Ô professor, mas terrestres, tipo plantas, a gente pode encontrar alga como se fossem plantas? Não. Na verdade, vocês geralmente encontrarão as algas verdes associadas a outros organismos, como é o caso, por exemplo, dos líquens. Líquens são associações mutualistas entre algas verdes unicelulares e fungos. E nessa associação, um ajuda o outro, é uma relação legal, bem bacana, eles contribuem para a sobrevivência um do outro e, consequentemente, consegue, né, a alga sobreviver em um ambiente terrestre. Para finalizar essa descrição das clorófitas, eu quero destacar os pigmentos fotossintéticos encontrados no interior desses organismos. São eles a clorofila A, a clorofila B, o caroteno e a xantofila. O filo Phaeophyta apresenta as famosas algas pardas, elas que muito se assemelham com os vegetais, tendo em vista que elas têm um talinho ali parecido com o caule, na base desse talinho tem umas ramificações ali parecidas com as raízes e elas têm umas estruturas semelhantes às folhinhas, né, que a gente apresenta nos vegetais. E bom, esse grupo das algas pardas tem uma especificidade bem bacana. Ele é um grupo flutuante, tá? Ele geralmente apresenta umas bolsas de ar que permitem com que ele fique flutuando ali na superfície do ambiente aquático. São todos multicelulares e vocês conhecem um grupo deles, provavelmente conhecem, um grupo deles que é muito famoso, que é o gênero Sargassum. Sim, o sargaço é um tipo de alga
E essa alga é do tipo parda, ou seja, é do filo Phaeophyta. Bom, e quais são os pigmentos fotossintéticos deste grupo? Nós temos como pigmentos principais a clorofila A, a clorofila C e também a fucoxantina. Um outro filo muito legal de se falar, que particularmente eu gosto demais, é o filo Rhodophyta. São para mim as algas mais belas que existem. São as algas vermelhas. E essas algas vermelhas são comumente utilizadas na produção de agar, por exemplo, que é aquela substância que a gente prepara com ela o meio de cultura nas plaquinhas de Petri para cultivar bactérias, fungos, etc. E, bom, a característica principal delas é que elas são algas que se ramificam bastante. Seus talinhos se ramificam muito e, bom, fazem uma estrutura bem grandiosa e bem bonita de se ver. Eu particularmente gosto muito das rodófitas. E, bom, existem múltiplos pigmentos fotossintéticos presentes no interior destas algas, tais como a clorofila A, a clorofila D, a ficoeritrina, a ficociamina, bem como o caroteno e a xantofila. Dois filos que são comumente confundidos porque visualmente seus representantes se assemelham e mais, eles possuem um dos mesmos pigmentos fotossintéticos são o filo Chrysophylla e o filo Bacillariophyta. O Chrysophylla apresenta organismos que são conhecidos como algas douradas. Já os que nós chamamos de bacilariófitos são organismos também chamados de diatomáceas. Essas algas apresentam uma carapaça silicada. O que significa isso? Significa dizer que elas têm um revestimento externo feito de sílica. E essa sílica é o dióxido de silício, conferindo uma certa rigidez e uma proteção a esse organismo. E por que eles são confundidos na hora de serem classificados? Porque eles apresentam os mesmos pigmentos fotossintéticos. Claro que essas características que eu falei agora já dá para você diferenciar esses organismos, mas os pigmentos aqui tornam mais complicado. Por quê? Porque ambos têm clorofila A, clorofila C, caroteno e fucoxantina. E aí, mesmo os pigmentos, quando é na hora de classificar, a gente tem que olhar se tem ou não a carapaça silicada para definir qual será o filo que ele pertence. Dois filos que apresentam uma característica bem peculiar que os tornam tão especiais entre as algas é o filo Euglenophyta e o filo Dinophyta. O filo Euglenophyta apresenta algas com clorofila A, clorofila B, que possuem uma caudinha. Essa caudinha faz com que ele se locomova, tá certo? E isso é bem interessante. Essa caudinha que a gente está falando é o flagelo. O flagelo é uma estrutura celular que permite a locomoção da célula. E mais, essas euglenófitas possuem uma estruturinha chamada de ocelo. Esse ocelo meio que é uma estrutura fotossensível. E essa estrutura fotossensível representa exatamente a possibilidade daquela alga de buscar um ambiente luminoso, ou seja, ela busca ali um ambiente que está mais claro e vai até aquele ambiente para poder fazer a fotossíntese. Já as dinófitas possuem duas caudinhas, como vocês podem ver aqui na tela. A primeira é para uma locomoção direcional e a segunda, como é na lateral dela, faz com que ela se locomova rodopiando. E por isso dinófita. Dino significa rodopiar, ok? Lembrem-se disso. E as dinófitas são bem especiais porque elas são responsáveis por dois fenômenos bem bacanas. Na verdade, um é bacana e o outro nem tanto. E, bom, o bacana é a bioluminescência. E o outro fenômeno que não é tão bacana é um fenômeno que ela meio que provoca no meio ambiente a partir da liberação de uma substância tóxica, que é o fenômeno da maré vermelha. E esse fenômeno é nocivo para nós seres humanos e para alguns seres que habitam ali o meio aquático. Claro que, bom, nós muitas vezes incitamos esse processo, uma vez que nós despejamos produtos que aumentam a reprodução das rodófitas e,
consequentemente geram o fenômeno da maré vermelha. Não confundam o fenômeno da maré vermelha com os organismos pertencentes ao filo Rhodophyta, tá? Não confundam. Muitas vezes as pessoas confundem esses dois. E, bom, nós encerramos essa nossa análise dos filos das algas. Numa próxima aula, vamos trabalhar um pouco sobre o ciclo de vida das algas e vocês vão ver o quão ele é importante para dar embasamento para a compreensão dos vegetais e compreender também por que muitos acreditam que elas são as percussoras de todos os vegetais que existem na Terra, ou seja, elas são as ancestrais de todos os vegetais. Na nossa próxima aula a gente confere isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro bem grande e, lembre-se de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.